Som. Nós temos o privilégio, ou melhor, eu tenho o privilégio, como eu disse hoje pela manhã, né, com o pastor Marcos aqui, de poder me assentar à mesa de pessoas tão notáveis e que me inspiram tanto com relação ao ministério pastoral, à vida da igreja. Então são pessoas que, quando abrem a boca para falar, certamente vida de Deus vai fluir. O pastor Ricardo é uma dessas pessoas, né, que quando fala, quando conta aquilo que está acontecendo na sua vida, na vida da igreja, né, da igreja que ele lidera, na vida da sua supervisão, sempre nos alegra muito, nos impacta muito com relação a isso. E é um homem de Deus que onde põe a mão, as coisas avançam, fluem. Haja vista aí os radicais livres, né, o que os radicais livres têm alcançado, e a sua própria igreja onde ele é pastor. Então por isso, queria que você estendesse sua mão para cá. Eu gostaria de orar por ele agora. Estende sua mão, abençoa a vida do pastor Ricardo, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e declaramos, Senhor, a tua graça, Senhor, o teu favor sobre a vida, Senhor, do pastor Ricardo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos sobre ele, Senhor, declaramos que haja fluir, Senhor, que haja, Senhor, uma palavra, Senhor, realmente vinda do céu, Pai, sobre a vida dele, através da vida dele. Por isso nós abençoamos e declaramos, Senhor, que ele é instrumento do Senhor e que cada dia mais o Senhor possa usá-lo com ousadia, com graça, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Ricardo. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Agradecer a vida do pastor Marcelo, uma grande bênção de Deus, uma grande inspiração para as nossas vidas. E com certeza, nessa tarde o Senhor vai falar com você e abençoar a sua vida profundamente, amém? Quantos têm um coração para ouvir a palavra de Deus nessa tarde? Amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias em nosso meio. Ó Deus, eu oro que a unção do Espírito, que a vida, que a graça, que a revelação da sua palavra flua nesse lugar, ó Deus, com espontaneidade, com clareza, com vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando eu vi esse tema aqui, paixão pelos primeiros dias, eu falei, uau, isso aqui é um filme, é um livro. E falar sobre paixão dos primeiros dias é um grande desafio. Mas com certeza o Senhor quer ministrar os nossos corações compartilhando sobre a paixão. Você sabe que nós vivemos uma geração de pessoas que são muito apaixonadas por algumas coisas. Eu sei que tem bastante jovens aqui e bastante casais de jovens. Saiu uma matéria na Forbes, mês passado, se não me engano, que essa é uma geração de jovens casais que não faz sexo. Eu falei, meu Deus do céu, casa para quê? E aí você vê que é uma geração que, sabe, há uma diferença muito grande entre paixão e amor. As pessoas começam a liderar uma célula com muita paixão, e aí as coisas começam a acontecer, e elas perdem o coração, perdem a paixão, e param, se esfriam. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que o Senhor quer restaurar a paixão dos primeiros dias na sua vida, amém? A paixão por liderar, por empreender, por crescer, para avançar, para abrir célula, para pregar o evangelho, para fazer discípulos. Diga para o seu irmão, o Senhor vai restaurar a sua paixão nesses dias, meu irmão. E eu gostaria de compartilhar com você sobre segredos para uma paixão permanente. O meu avô morreu aos 94 anos de idade, e ele morreu apaixonado pela minha avó, dizendo, benzinho, 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 benzinho. Tantos anos de casado. Eu não sei se você assistiu aquele desenho Divertidamente, eu não assisti. Mas eu assisti um, e lá relata um desenho que muitas coisas vão acontecendo e os sentimentos vão entrando em cena.
Você começa a liderar uma célula, você vem de um encontro com Deus, você se torna um discipulador, você entra na corte, você começa a empreender, e é um grande desafio você permanecer apaixonado, permanecer intenso, permanecer desejando as coisas de Deus. Sabe, essa mensagem que eu vou compartilhar com você, é uma mensagem que eu ouvi aos meus 18 anos lá na Argentina. Foi um pastor que estava pregando para outros pastores, e eu fiquei assustado, porque quando nós ouvimos a palavra assim, paixão, você entende que é alguém que quer dar vida por algo, alguém que é motivado, alguém que é feliz, mas o grande desafio não é você ser motivado, é você permanecer motivado. A questão não é você começar uma célula, é você permanecer alegre, motivado e intenso. Às vezes você sai de um culto apaixonado, sonhando que os seus pais vão se converter, e aí algumas coisas começam a acontecer, e fala, puxa, será que isso de fato vai acontecer? E essa alegria, essa paixão, ela vai morrendo dentro do seu coração. E eu gostaria, nessa tarde, de compartilhar com você como permanecer a paixão na sua vida. Eu tenho 41 anos de idade, embora não pareça, mas eu me converti aos meus 17 anos de idade praticamente, 16 anos, e eu olho para trás e eu vejo tantos irmãos que eram tão apaixonados, que pararam, que foram embora, que desistiram, simplesmente porque situações aconteceram. E sabe que o maior teste da sua alegria são as circunstâncias adversas. Então, Paulo diz que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele, no Senhor. E ele teve que aprender a lidar com escassez, e teve que também aprender a lidar com abundância, mas isso não definia a vida dele. Sabe, é muito triste ver pessoas que eram felizes e hoje não são. É muito triste ver pessoas que ganhavam muitas almas para Jesus e hoje não ganham. Irmãos, eu conheço discipuladores que ganhavam 20 almas cada encontro para Deus, e hoje em dia não tem nenhum encontrista. Mas por quê? O que aconteceu com ele? Você sabe que você começa apaixonado, e às vezes a sua paixão é uma paixão da sua carne, é uma paixão da sua força humana. Aí você vai passando por tantas circunstâncias, e isso vai sendo testado. E o desafio de Deus é que a sua paixão seja permanente, que a sua paixão tenha realidade. Como eu disse, aos meus 16 para 17 anos de idade, fui lá na conferência na Argentina, grande mover de Deus, e um pastor chamado Sérgio Scataglini, pregando para milhares de pastores, pregando que a chave do êxito da sua vida é a paixão, falando sobre a importância de você liderar apaixonado, de você ser casado apaixonado, de você discipular apaixonado, de você ofertar apaixonado, de você viver apaixonado, de você ir para a escola apaixonado, de você ler a Bíblia apaixonado. Sabe que uma pessoa apaixonada não tem limite. Eu me lembro na escola, na faculdade, um professor tinha 3 filhas, mulher. Ele falou assim, eu não tenho medo das drogas, de perder minha filha para as drogas. Ele até usava um estudo lá que foi feito, que o que leva as pessoas para as drogas e tudo. Ele falou, só tenho medo de uma coisa, da minha filha se apaixonar por alguém e ir embora de casa, ir embora com a pessoa errada. Porque a paixão muitas vezes faz você tomar decisões loucas. E eu vou dizer para você, Deus é um Deus perfeito, maravilhoso em tudo o que Ele faz. E eu vou dizer, você nasceu para você viver uma vida apaixonada, para você viver uma vida que vale a pena. E eu vou compartilhar com você 9 chaves espirituais que você vai ter que aprender a lidar. Sabe, é impossível você ser apaixonado por 2 coisas. É impossível. Eu conheci uma vez um pastor que era apaixonado por cavalo. Mas como assim, pastor? Eu vou dizer para você, é impossível você ser completamente apaixonado por 2 coisas. Ou você vai servir mais um e menos o outro. Quando eu olho para igrejas que avançam, a gente percebe algo incomum. Os pastores não amam mais nada a não ser a igreja. Essas igrejas, elas crescem e avançam. Outros pastores amam a igreja e também outras coisas. Uma vez uma irmã falou para minha esposa assim, puxa, eu não consigo ficar sem redes sociais, porque eu amo demais as redes sociais. Aí você percebe que a sua paixão define a sua vida.
Você quer saber o que você vai se tornar no futuro? Avalie aquilo que você é apaixonado. Você quer saber se seu casamento vai dar certo? Um homem apaixonado pela sua mulher só tem olhar para a única mulher, a mulher dele. Agora, um homem que não é completamente apaixonado, ele é um perigo para a mulher dele. Eu vou dizer para você, você tem que ser apaixonado pela sua célula, apaixonado pela igreja, apaixonado pelo propósito de Deus, apaixonado pelos projetos divinos, porque isso é o quê? Isso é proteção, isso é rumo, isso é propósito de Deus. E eu vou compartilhar com você sobre 9 paixões. 9 paixões. E por incrível que pareça, eu vou compartilhar sobre homens de Deus que eram apaixonados por essas paixões e se perderam ou tiveram que tomar uma decisão na vida. Você já tentou convencer alguém a ser apaixonado? Irmão, você tem que amar mais a célula. Mas você percebe que algo está no coração dele. Somente uma experiência com Deus, uma revelação com Deus. Eu tenho um rapaz na minha célula que ele é apaixonado por vender carro. Só na quinta-feira, que foi a reunião de célula, ele vendeu 5 carros e uma moto. Ele não tem loja física. E você fala com ele, ele está vendendo. Eu disse para você, você é apaixonado por vendas. O que você precisa é ser apaixonado por Deus. Mas é um grande desafio, porque você tem as suas paixões. Às vezes você vai frustrar com uma paixão que você tem, para você entender que a única paixão que serve, de fato, é você ser apaixonado por Deus. E sabe, graças a Deus, nosso trabalho com jovens é muito bom, da videira e da vinha, no mundo inteiro. Jovens apaixonados, intensos, que amam o Senhor. Mas existem igrejas e denominações que não têm jovens. Eles dizem, quando eu for velhinho eu vou para a igreja. Por quê? Porque não tem esse ambiente de vida, não tem esse ambiente de paixão, de presença de Deus. Agora, quais são os segredos de uma paixão permanente? Sabe, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, a Bíblia não diz assim, foge das paixões da mocidade. Não, é uma parte do versículo, mas a única forma de você fugir das paixões malignas, das paixões desse mundo, é você seguir o quê? Seguir a paz, seguir a justiça, seguir o amor com aqueles que invocam o Senhor. E sabe que alguém que é apaixonado por algo não consegue conviver no ambiente de outras pessoas que não são apaixonados por aquilo. Você nunca vai conseguir ter comunhão com pessoas que amam outras coisas. O lugar que você se sente bem é o lugar em que as pessoas se parecem com você. Eu não preciso falar para você assim, amizade com pessoas lá do mundo é muito ruim. Não. Você começa a conversar, você percebe, isso aqui não tem a ver comigo, é outra paixão. Quando eu fui para o retiro de jovens, na sexta-feira eu estava com os meus melhores amigos da escola, falando palavrão, zoando. Mas na segunda-feira, quando eu voltei, eu percebi, eles não fazem parte mais da minha vida, tá? Dá ânsia de vômito conversar o que eles conversam. Mas por quê? Porque isso não faz parte mais da minha vida. Eu encontrei outra paixão, eu encontrei outro rumo, eu encontrei outro propósito divino. Eu vou dizer para você, as pessoas têm dificuldade de abrir mão de coisas do mundo, porque elas não entenderam o que é a paixão genuína. Você não foi completamente apaixonado. Sabe que leva alguém a entregar a sua vida pela igreja, a ofertar na igreja, a ser dizimista da igreja, a viver os seus dias pela igreja? É alguém que entendeu, a igreja é muito mais valioso do que qualquer outra coisa do mundo. Certa vez um rei, ele daria a mão da sua filha para a pessoa que levasse algumas joias para um outro reinado. E aí, fez uma reunião, um jovem se candidatou, falou, eu vou levar as suas joias até o outro reinado. Aí o rei falou, você vai pegar esse camelo, você vai montar no camelo, e você vai levar essas joias até o outro reinado. E ele estava muito ansioso, muito apaixonado por casar com a filha do rei. E ele foi. O camelo começou a ter sede, ele não parou, ele bateu no camelo. De repente o camelo desmaiou, ele bateu mais no camelo e foi a pé até o outro reinado. O rei disse o seguinte, você não está apropriado para casar com a minha filha, porque você é mais apaixonado por coisas do que pelo camelo. Quando você é apaixonado mais por coisas do que pelo propósito, você vai trocar o propósito quando você tiver uma coisa melhor para você fazer. Ele perdeu a mão da filha, porque ele não tratou o camelo como deveria tratar.
E eu vou dizer para você, a eternidade, o propósito de Deus é o bem mais valioso que você tem para carregar. Seja alguém apaixonado. Sabe o que leva alguém a acordar 5 horas da manhã para orar? É alguém que é apaixonado. Você não precisa acordar ninguém que é apaixonado. Você não precisa empurrar ninguém que é apaixonado, porque é apaixonado. Sabe qual é o segredo de um líder de célula? É a paixão que influencia todo mundo. Agora, alguém que não é apaixonado, um líder de célula que não é apaixonado, é terrível a célula dele, porque ele fala sem paixão, ele compartilha sem paixão, ele faz comunhão sem paixão, ele vem para o culto sem paixão, e simplesmente isso vai influenciar os demais irmãos. O segredo é a paixão que você tem. Já viu um vendedor com paixão e um vendedor sem paixão? Você vai perceber que o que não tem paixão não vende, porque ele fala de algo que não tem vida, que não tem fogo. E inevitavelmente, mas pastor, como que eu faço para viver nesse mundo e não ser apaixonado pelas coisas desse mundo? Você, inevitavelmente, nós vivemos esse mundo. Você vai ter que comprar, vai ter que vender, vai ter que vestir, você vai viver esse mundo, mas você precisa entender que tudo desse mundo não faz parte mais da sua vida. Você tem um pastor de jovens lá, o pastor André. Quando ele entrou para o seminário da turma especial, o patrão dele demitiu ele. Falou: André, aqui é uma empresa de quem quer ganhar dinheiro e ficar rico, quem tem ambição. E depois você foi nesse negócio de encontro com Deus, o seu olhar parou de brilhar. Não quero alguém como você aqui. E mandou ele embora. Porque uma pessoa do mundo reconheceu que perdeu a ganância pelo dinheiro. Sabe, você pode ser uma pessoa próspera que ama o Senhor em primeiro lugar. Você pode ser uma pessoa pobre que ama o dinheiro em primeiro lugar. Sabe, Deus quer se mover nesses dias da sua vida. Você pode ser o melhor vendedor, bater todas as metas e ser apaixonado primeiramente pelo propósito de Deus. Mas por que você consegue vender? Por conta de um propósito. Eu vou dizer para você, Deus te ama incondicionalmente. Diga glória a Deus, aleluia. E aí você vai ter que aprender, olha que interessante, você vai ter que aprender a se relacionar com outras paixões. Netflix, shopping, preguiça, passividade, relacionamento, roupa, viagem, sono, preguiça. Tudo isso são paixões que as pessoas têm. Agora a grande questão, você não vai conseguir ser apaixonado por duas coisas na mesma intensidade. Gostar é uma coisa, ser apaixonado é outra. Puxa, eu gosto do Netflix, mas eu sou apaixonado mesmo é pelo Senhor. Nossa, eu sou apaixonado pelo Netflix e eu gosto de vir na igreja. Diferente. Tudo que cerca você, você vai ter que gostar. E para você gostar, você vai ter que ter uma paixão na sua vida. Quando você é apaixonado por algo na sua vida, nada mais consegue tirar a sua atenção. Por que alguém se distrai com outras coisas? Porque ele ainda não é completamente apaixonado. Ele sabe que uma pessoa que não tem convicção de algo, ele se vende por propostas. Por que alguém toda hora está mudando? Porque ele não é apaixonado por uma causa. Ele não é apaixonado por um propósito. Sabe como um jovem em Israel, ele é alistado para o exército? Israel chama um jovem para morrer por uma causa, não para servir o exército. Porque se hoje você serve o exército, amanhã você serve outra coisa, e outro dia você serve outra coisa. Eu vou dizer para você, o Senhor não chamou você para servir a Ele somente, o Senhor te chamou por uma causa, e dentro dessa causa, você vai servir, você vai cooperar, mas toda a sua vida e toda a sua existência precisa ser uma vida apaixonada. Eu me lembro quando eu era obreiro de jovens, eu encontrei o pastor Marcelo passando lá no sítio Mariporã, fazendo encontro com Deus. Aí hoje, vindo para cá, eu falei, caramba, eu estou falando aqui de há 10, 12 anos atrás. E você fala com o pastor Marcelo, é a mesma intensidade, é a mesma paixão. E percebe? Ministério crescendo, avançando. Mas você conversa com o irmão de 5 anos atrás, parece que é outra pessoa. Falando de outras coisas, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Mas por quê? Não encontrou a pérola de grande valor. Ele sabe que só ama a corte quem entendeu que a corte é o único caminho que vai te dar um casamento à maneira de Deus. Então ninguém muda a sua cabeça quando você enxergou como Deus enxerga. Eu vou dizer, você nasceu para ser apaixonado, para ser intenso, para ser alguém que gasta os seus dias para Deus. Eu vou dizer, Deus quer restaurar no seu coração a paixão dos primeiros dias. E eu gostaria, nessa tarde,
Tem gente que às vezes quer ser até monge, porque não, com o pastor, se eu for para o mundo. Lembro uma vez uma jovem, ela falava: mãe, me tranca no quarto de sexta-feira à noite e abre só domingo de manhã, porque vai me dar abstinência de balada. Falei: que vida terrível, porque a balada está dentro dela. Você só vence a balada quando você entendeu que existe uma balada muito melhor, que é a presença de Deus, que é o propósito de Deus. Sabe, nós vivemos num tempo, a sua escolha é definida pela paixão, pela experiência que você tem. Sabe aquele crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo? Você fala: esse cara, ele não sei não, hein? E aquele líder, não sei se ele aguenta um dia difícil como líder de célula, porque ele ainda não encontrou a paixão genuína. As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te largar, e você continua o mesmo. Uma vez me perguntaram: como que você conseguiu todos esses anos permanecer? Porque pessoas te abandonaram, pessoas caluniaram o seu respeito, você frustrou. Eu não entrei no ministério por conta de pessoas, porque se eu tivesse entrado por conta de pessoas, eu teria parado. Eu não entrei por conta de dinheiro, senão teria parado. Sabe, você que é líder de célula, discipulador, você não pode estar envolvido em algo com de pessoas e contextos, porque contextos mudam e pessoas vão e pessoas ficam. É por conta do Senhor, é por conta da experiência com Deus, é por conta da paixão pela presença, pela vida e pela essência de Jesus. Aí, pastor, eu tenho medo do mundo. Não tem jeito, você vai ter que aprender a se relacionar. Mas você quer saber se o mundo está queimando no seu coração? Você gosta ou você é apaixonado? Você consegue viver sem, ou você consegue viver uma vida em paz, sem aquilo que queima no seu coração? Sabe, a primeira paixão que você vai ter que apagar da sua vida. Como assim apagar? É verdade. Sabe, quando você, uma luzinha acendeu no seu coração. Puxa, isso aqui toca o meu coração. Acendeu uma luzinha no meu coração. O que significa? Vai para Deus, porque essa área da sua vida vai impedir você de cumprir o propósito de Deus, ou de ser uma pessoa feliz no ministério. Imagina uma pessoa que está queimando o coração para Jesus ali, e sendo um líder de célula, mas tem um desejo no coração de outras coisas. Ele vai viver com uma concorrência no seu coração. Eu vou dizer, Deus é o único na sua vida. Sabe, não tem como você se relacionar intensamente com duas pessoas. Tem irmãos tão preciosos, mas você percebe, ele é apaixonado por outras coisas, ele está envolvido com outras coisas, com o olho brilhando. Ele até lidera uma célula discipulado, mas ele percebe que ele ainda é mais apaixonado por outras coisas. Eu vou dizer para você, o Senhor quer trazer luz nessa tarde na sua vida. A primeira paixão que você precisa apagar é a paixão por interesses pessoais. Irmãos, essa palavra, como eu disse para você, eu ouvi quando eu tinha 18 anos de idade, por um pastor pregando para pastores. E isso foi uma palavra que eu deixo ali, sempre anotado, aonde eu estou, para ler, meditar. E o jovem rico, ele tinha um interesse pessoal no coração dele. E esse interesse pessoal que ele tinha, impediu ele de ser uma pessoa que andou mais próximo de Jesus, que cumpriu o propósito de Deus. Olha que interessante, lá em Mateus 19, do versículo 21 até o 22, diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Sabe que ter interesse não é pecado, mas o pecado é quando isso se torna o primeiro lugar e se torna uma paixão dentro de você. Billy Graham dizia: não é pecado o homem ter riquezas, o pecado é a riqueza ter o homem. O jovem rico tinha um desejo no coração dele, um amor que ele tinha à riqueza. Eu lembro quando eu liderava na periferia de São Paulo, e as pessoas da minha célula não tinham sandália para usar, não tinham as irmãs. Eu falei: mãe, a senhora tem 50 sapatinhos no guarda-roupa, a senhora não quer dar para as moças da célula? Ela falou: claro, Ricardo, meu Deus, eu fico até feliz. E ela foi colocando na bacia, colocou uma, colocou duas. Ela falou: essa aqui eu não dou não, Ricardo. Eu falei: então pois é essa que Deus quer. Ela falou: então ele vai ficar querendo, Ricardo, que eu não dou de nenhum jeito. Eu falei: mãe, posso falar uma coisa para a senhora? Agora eu entendi por que falta algo nessa célula que a senhora lidera. Falta um mover Deus. É ali que Jesus quer te encontrar. Não é pecado você ter riqueza.
Sabe qual que é o pecado? É o pecado quando aquela riqueza ela te tem. Não é pecado você ser muito próspero, mas se a prosperidade tiver você, você não vai conseguir ser apaixonado por Deus. Não é pecado você jogar bola. O pecado é quando o futebol tira o primeiro lugar. Não vou vir para o culto não. Final do Corinthians, não vou. Aí você percebe, tantas coisas acontecem que revelam o seu coração. E eu vou dizer para você, presta atenção, o desejo de Deus é que você prospere. O desejo de Deus é que você seja rico e seja um mantenedor da obra de Deus. Mas você vai ter que aprender a lidar com a riqueza. Quantas pessoas não têm nada e são apegadas às poucas coisas que ela tem? Quantas pessoas têm dificuldade, serve a Deus ali com interesse próprio. Não, eu quero ser líder de célula, eu quero casar com uma irmã de Deus. E você vai alimentando interesses próprios no seu coração. Você está servindo a Deus, alimentando interesse próprio. Às vezes você ora por interesse próprio, lidera por interesse próprio. Eu vou dizer para você, não é pecado. Mas o pecado ao longo dos anos da sua vida vai ficar pesado a sua vida. Por quê? Porque você não vai conseguir sustentar duas paixões na sua vida. Diga para o seu irmão, apague as paixões pelo interesse próprio. Jacó servia a Deus por um interesse próprio. Jacó servia a Deus porque ele queria ser abençoado. Qual que é o problema de ser abençoado? Nada. Mas quando você está cheio de interesse próprio, você começa a quebrar princípio sem você perceber. Uma pessoa apaixonada, ela dá a vida inteira dela por aquilo. Tem muitos jovens que fazem até besteira. Falta na escola para evangelizar, pula o muro para evangelizar. Mas por quê? Porque ele está apaixonado. E quando você começa a servir a Deus, os seus interesses atrapalham demais a sua vida. Diga para o seu irmão, seja apaixonado pelo Senhor somente. O tema da minha palavra é como permanecer na paixão. Como ter uma paixão permanente. Eu não vou mentir para você. O jovem rico foi servindo a Deus. Ele foi. Chegou um momento que ele percebeu. Deus requer uma resposta a mais de mim. Deus está pedindo algo a mais de mim. Aí a luzinha acendeu. É o que eu tenho, é o que eu sou apegado. Foi lá que Jesus pediu, eu quero esse ponto aqui. E quando foi no ponto aqui, ele ficou triste. Por quê? Ele servia a Deus, mas amava mais o que ele tinha do que o propósito de Deus. Algum tempo atrás, uma rede de jovens lá da igreja foi para os adultos. E eu falei, meu Deus, eu acho que esses jovens não vão querer sair dos jovens. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conversar com esses jovens que viveram a vida inteira nos jovens para ir para os adultos? Fui orar, fui jejuar, fui meditar. E aí chamei os casais. Uma falou assim, graças a Deus. A outra, Deus existe. Agora o meu sábado vai ser para mim. Agora eu vou cuidar da minha casa. Querido, o tempo passou. Cheio de casais, jovens frustrados na rede de adultos. Porque o interesse deles em irem para os adultos não é ser um cooperador da igreja. Não é servir a Deus, é cuidar da sua vida. Aí outros também foram. Falou, pastor, eu quero ser um canal de Deus na rede de adultos. Eu quero servir, eu quero cooperar. E tem vários casais de jovens hoje na rede de adultos que puxam os adultos. E tem vários casais de jovens na rede de adultos que atrapalham os adultos. Porque quem atrapalha e quem ajuda tem a ver com o motivo em qual ele está lá. E eu vou dizer, interesse próprio. Eu vou dizer, nada é mais valioso do que servir a Deus com uma paixão pura no seu coração. Segunda paixão que você precisa apagar da sua vida é a paixão natural. Lá em Atos capítulo 21, versículo 13 e 24, diz assim, mas respondendo Paulo, que fazeis vós chorando, magoando-se o coração, porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos dizendo, façamos a vontade do Senhor. Paulo sabia qual que era a vontade de Deus para a vida dele. Eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para ir para Jerusalém. Mas as pessoas não, isso não é justo. Não vamos deixar. Não, vamos interditar.
Sabe o que significa? Sabe o que é a paixão natural da sua vida? Você aprendeu a ser líder de célula. Você aprendeu a viver uma vida muitas vezes sem Deus. Isso se torna uma paixão na sua vida. Você quer governar a sua vida. Você quer decidir a sua vida. Essa é uma paixão. Os anos se passaram, você aprendeu a viver uma vida, às vezes desconectada com Deus, e isso se torna uma paixão na sua vida. Para que orar para fazer a célula? Para que orar para saber uma direção de Deus? Se tornou uma paixão na sua vida, ser uma pessoa natural. Orar para dar uma oferta? Não. Eu já venho com um dinheiro de casa para dar oferta. Orar para abrir célula? Não tem sentido. É uma pessoa que acaba sendo governada simplesmente por uma questão natural. Você sabe que Moisés foi dotado de toda a ciência do Egito. Então, ele, naturalmente falando, ele era uma pessoa, sim, demais. Mas qual que era a grande questão na vida dele? Ele confiava na habilidade natural dele. E sabe o que Deus fez para apagar a paixão natural que Moisés teve? 80 anos no deserto para esgotar a força natural dele, para que ele pudesse ir na força de Deus. Queridos, frustrações, decepções, é um Deus trabalhando na sua vida, para que você não sirva a Ele de uma forma natural. Quando tudo diz que não, Deus aparece: agora você vai na minha força, vai na minha vontade, vai no meu querer. Eu vou dizer, essa paixão natural, todos os dias vai tentar pegar você. Você é natural para liderar, natural para trabalhar, natural para tomar decisões, natural para servir. E uma pessoa natural não vai conseguir ser apaixonada por Deus. Por quê? Porque a vida natural vai impedir essa pessoa de ser apaixonada por Deus completamente. Obrigado. Sabe aquela pessoa que é natural para tomar decisões? É uma paixão que vai guiando a pessoa. Orar para comprar um apartamento, para quê? Esse aqui é o melhor, esse aqui tem mais lucro, esse aqui tem mais rentabilidade. E aí você vai governando a sua vida com isso chama paixão natural, que você precisa. Se você não apagar a paixão natural, naturalmente você vai fazer a obra de Deus de uma forma natural. A obra de Deus não é natural, ela é espiritual. E você tem que apagar essa paixão da sua vida, essa mente natural, essa paixão natural de você querer governar, de você ser o centro, de você querer definir sua vida. Não é assim. Sabe questões da sua vida que você nem pergunta para Deus? Não pergunte por que eu estou passando isso. Pergunte para que eu estou passando isso. Qual o propósito do que eu estou passando? Você começa a ser perseguido no trabalho, você fala, vou mudar de trabalho, porque isso é o natural. O natural diz, eu não quero, eu não vou, não quero ficar nesse lugar, não quero abrir essa célula. Aí você vai governando a sua vida de uma forma natural. Jesus disse, você quer seguir Ele? Negue a sua vontade, pegue a sua cruz e siga-o. A única forma de você seguir a Deus é você apagar a paixão natural da sua vida. Terceira paixão que você precisa apagar: paixão pela amizade do mundo. 1 João 2, 15 e 16, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Sabe, se você deseja ser uma pessoa apaixonada, todas essas paixões precisam acabar na sua vida. E não é de uma forma natural que você agora, você é espiritual, não. É você ter revelação, puxa, essa área eu sou natural. Um dia eu fui jantar na casa do irmão, falou, pastor, eu nem sei como que eu morei naquele outro bairro, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, que pessoa natural. Ele não percebeu que Deus queria ensinar para ele, num lugar mais simples, de ser grato, de ser transformado, de servir. Por quê? Uma pessoa natural não discerne as coisas espirituais. Esses dias falaram, pastor, você
Tudo que você põe a mão prospera. Onde você conseguiu isso? Foi num lugar que eu liderei. Ladrão de banco, traficante, bandido, só gente boazinha. Eu casei virgem, beijei minha mulher, única mulher que eu beijei na minha vida. Nunca fui numa balada, nunca fumei. E eu fui para um lugar. A primeira coisa que eu pensei, vou embora desse lugar, não tem a ver comigo. Mas quando você não entende que Deus leva você em lugares para desfazer da sua vida natural e colocar em você uma vida espiritual. Eu não entendo porque meu pai é endemoniado. Porque Deus colocou ele na sua vida, sabe para quê? Para que você possa amar ele. Às vezes o amor é mais poderoso que a oração. E aí quando você apaga essas paixões, você é livre. Uau, estou livre no meu coração para servir. Uau, quantas pessoas elas se apegam a paixões e a vida cristã se torna uma vida cristã pesada e carregada. Agora, o que é você não amar? Não ter paixões pela amizade com o mundo. Eu não sei se eu quero namorar, se eu quero fazer a corte. Eu não sei se eu quero dar minha vida pela igreja. Eu não sei se eu sou a favor do dízimo. Você, no seu coração, você é, não é? Sabe, um líder de célula, ele tem que ser dizimista. Por que um líder de célula tem que ser dizimista? Porque se você não é um dizimista, o que você não valoriza, as pessoas também não vão valorizar. Eu percebo lá na igreja, lá que eu sou pastor, todo líder que é dizimista fiel, todos os irmãos são dizimistas. E ninguém questiona a igreja sobre dízimo. Mas outros líderes que um mês dá, outro mês não dá, aí você percebe que é pesado para ele essa questão financeira, é pesado para ele essa questão de ser generoso, de ser grato, porque um dizimista ele é grato, ele serve, ele é generoso. Então, quando ele não tem essa paixão, essa amizade, essa ganância, todas as pessoas ao redor são abençoadas. Sabe, você nasceu para ser uma pessoa apaixonada, para você ter uma única paixão que é Cristo na sua vida. Todas essas questões você vai ter que aprender a lidar. Você vai ter que aprender a falar, Senhor, atrai meu coração nessa área. Eu ainda sou tão apegado a essa questão natural, de querer governar minha vida, de querer decidir minha vida, de querer ter chão firme para colocar os meus pés, de depender de Deus. Ainda tem isso muito forte, latente no meu coração. Me ajuda, Senhor, atrai meu coração. E a luz de Deus vai invadindo cada paixão que não tem a ver com a paixão de Deus. Não é pecado você se preocupar com a sua vida. O pecado é quando a preocupação da sua vida se torna o primeiro lugar na sua vida. Eu vou dizer, Deus cuida da sua vida, Deus se preocupa com você. Diga glória a Deus, aleluia. Sabe, o mundo é contra a igreja, é contra dízimo, é contra a santidade, é contra tudo. Mas nós não, nós somos a favor da igreja, nós somos pela igreja, nós somos leais. O mundo quer acabar com a igreja, destruir a igreja, nós não. Nós somos aqueles que somos pela igreja. Pela igreja. Quarta paixão, apagar as paixões pelas amizades carnais. Você sabe que existem amizades que dão prazer. E existem amizades que dão propósito. Quando eu me converti dentro da igreja, eu tinha amizades que me davam prazer. Eram amizades que não me levavam para nenhum lugar. E até que eu encontrei amigos que me davam um propósito. E às vezes, quando você começa a liderar, você quer ter relacionamentos para aliviar sua consciência. Mas Deus coloca pessoas na sua vida que vão te dar propósito, que vão ajustar a sua vida, que vão confrontar a sua vida, que vão ajustar a sua vida, que vão dar norte para a sua vida. A grande questão é, se você tem paixões por outras amizades, você vai perder o rumo. Você não vai conseguir ser completamente apaixonado. Perceba se você tem paixões por amizades carnais, por amizades que não têm propósito. Irmãos, eu conheço pessoas preciosas demais, que o que impede elas de romperem ainda mais na igreja, são amizades, são relacionamentos. Eu tenho pessoas lá na igreja, que têm amizades genuínas, com pessoas que falam mal da igreja, líderes de célula. E aí você vai e nada é neutro. Tem pessoas que não conseguem ser apaixonadas por Jesus completamente. Por quê? Porque ficam ouvindo coisas de pessoas que saíram da igreja.
que ficam ouvindo coisas de pessoas que estão feridas com a igreja e são amigos. Eu vou dizer, da sua caminhada cristã, você se ofende ou não, pessoas preciosas vão abandonar a igreja, amigos seus no ministério vão abandonar, vão falar mal da igreja, e aí não, eu tenho prazer com essa amizade. São paixões que você tem, que você vai ter que tomar decisões. Acabou a amizade aqui. Então se alguém não é amigo da minha esposa, acabou a amizade ali. Então se alguém não gosta da minha igreja, fala mal da minha igreja, fala mal do meu pastor, não tem sentido eu ser amigo dessa pessoa. Por quê? Não tem sentido. Isso é paixão por amizades. Paixão por amizades naturais. Quem são os seus melhores amigos? Quem são os irmãos que andam com você? Aonde você se sente bem, à vontade? Aonde que você dá suas boas gargalhadas? Quinta paixão, apagar a paixão pelas coisas do mundo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: mas o que para mim era ganho, reputei como perda por causa de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Para Paulo, o seu desejo era agradar a Deus, mais nada. Muitas pessoas, antes de ser crente, tinham um sonho, ter uma casa própria, de ter alguma coisa na vida, aí se converte, aí ele até se torna ali um líder, sei lá, um discipulador, mas dentro ele ainda tem essa coisa, e eu vou dizer, entrega os seus caminhos ao Senhor, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele se mover na sua vida, deixa Ele abrir portas na sua vida, viva em função de um propósito. Tem um livro que chama assim, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Lá o pastor relata uma história de um jovem, que cresceu num lar e o pai dizia, você é um vagabundo, você não presta, você não vai dar nada na vida. E aquilo entrou no coração daquele adolescente, e ele disse para ele mesmo, eu vou mostrar para o meu pai, que eu não sou o que ele fala. Os anos se passaram, aquele jovem prosperou, e quando ele conseguiu construir algo, ele ia esfregar na cara do pai dele, mas o pai dele tinha morrido. Por que a triste história de um vagabundo que venceu na vida? Porque ele não tinha um propósito na vida dele, ele viveu em função de alimentar e mostrar para o seu pai. Tem irmãos, pastor, eu tenho que ser um discipulador na igreja, porque faz muitos anos que eu estou na igreja, é uma paixão que você tem. Não, pastor, tem que multiplicar, eu tenho que crescer. Não carregue essa paixão no seu coração. A única paixão que você deve carregar é servir a Deus, cooperar com o propósito de Deus na sua vida. Deus quer ajustar dentro de você o porquê. Tem irmãos antigos na igreja, fala, pastor, eu me sinto muito mal na igreja. Por quê? Eu estou há 15 anos na igreja e eu não sou um discipulador. Aí você percebe que dentro dele, ele carrega uma paixão de querer ser um discipulador, um líder de célula para mostrar. Nossa, eu não tenho uma casa própria ainda e quando eu me reúno com meus familiares, é muito difícil ainda. Quando eu era solteiro, adolescente, minhas tias diziam, você não namora? Não, tio, eu estou olhando para uma moça lá e tal, para não achar que eu tinha crise de identidade. Então, seu pai não tem um carro? Falou, não, meu pai está comprando um carro. Porque era uma paixão dentro de mim. Você tem que aprender a ser livre de todas as paixões que cercam a sua vida. E ter olhar, nada pode afetar o seu coração. Bem-aventurados puros de coração. Seja livre. Livre, caso contrário, você não vai conseguir ser uma pessoa apaixonada, você vai sair de uma conferência apaixonado, mas daqui 15 dias, essa paixão pega você novamente, por isso que você precisa, Senhor, traz luz em cada paixão da minha vida. Eu me lembro quando eu virei um líder de célula,
eu queria multiplicar minha célula de todo jeito, porque eu era um aluno da turma especial. E se eu não multiplicasse a minha célula e o outro irmãozinho multiplicasse, o que ia ser da minha vida? O que as pessoas iriam pensar de mim? Um rapaz que mora num seminário para ser pastor, não consegue multiplicar e vive para isso. E o outro cara que vive no mundo, trabalhando, estudando e multiplica, não tem sentido de estar no seminário. São paixões que as pessoas carregam. Quantas pessoas até querem sair da igreja, porque não conseguem conviver com isso. E eu vou dizer, se Deus não chamou você para algo, não queira ser o que Deus não chamou você para ser. Porque você vai ser uma pessoa frustrada. Deus tem um propósito na sua vida. Deus desenhou você. Você tem que aprender a ser feliz, ser resolvido. Essa paixão por você ser exitoso, para você mostrar para você mesmo, esse é o ensino do mundo. Mostre para você mesmo que você pode, que você consegue, e você vai alimentando essa paixão. Isso se torna o quê? Sua vida. Tem um irmão na igreja, emagreceu 40 quilos. Ele disse, eu vou mostrar para mim mesmo que eu posso. Eu virei uns códigos da minha mente. Os meses se passaram, ele emagreceu. Mas sabe o que aconteceu? Ele se apaixonou pelo corpo dele agora. No louvor não adora mais, não flui mais. E às vezes falta em alguns cultos. O que aconteceu com ele? Uma coisa é você gostar de ter uma qualidade de vida. Outra coisa é você amar o seu corpo. Uma coisa é você gostar de mexer em redes sociais. Outra coisa é você ter prazer das redes sociais. Uma coisa é você gostar de um Netflix. Outra coisa é você ter prazer no Netflix. Eu não vou mentir para você, várias áreas da sua vida tira sensibilidade. Um dia perguntaram para o pastor Wilson, que gosta de assistir filme, ele falou, não, faz um tempo que eu não tenho assistido muitos filmes, porque tira sensibilidade. Fica o dia inteiro no Netflix e vai orar por alguém depois. Fica o dia inteiro no Instagram, vai orar para alguém depois, você vai perceber, não tem sensibilidade, não tem discernimento, não tem percepção. O louvor está pegando fogo, o irmão está assim. Deus está falando com a igreja, o cara está no WhatsApp. Ele está aqui, mas o coração dele não está aqui, porque ele tem paixão por outras coisas. Eu vou dizer para você, não é o tempo de igreja que você tem, não é os anos de casado que você tem, não é o tempo que você lidera, são essas paixões que eu estou dizendo para você. Se elas não forem resolvidas, você não vai conseguir viver assim. Todos os dias a paixão do primeiro dia, e quando acender um negocinho, eu vou dizer para você, falo, Senhor, atrai o meu coração, eu fui criado para isso, eu fui criado para o propósito, eu não fui criado para ganhar dinheiro, eu não fui criado para ser empresário, eu fui criado para o Senhor. Isso muda completamente a sua vida. Lá na cela, quem está liderando, tem um grupo lá. Aí tem gente que chega na cela, ele só fala de dinheiro, de carro, e não sei o quê. Aí você percebe que é o que tem no coração dele. Aí tem outro irmão que não fala nada de dinheiro, ele fala de Deus e do propósito de Deus. Aí você percebe, é o empresário, mas a empresa dele não está aqui. O que está aqui é o Senhor. Tem gente que só fala de problema, porque é uma paixão que ele carrega. Outra paixão, apagar as paixões por batalhas que não são nossas. Sabe aquela mãe que quer arrumar briga por causa do filho? Deus está trabalhando na vida do menino, mas a mãe não deixa. O apóstolo Pedro tinha essa paixão na vida dele. Lá em João capítulo 18, versículo 10 e 11, diz assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou e feriu um servo, sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Jesus não pediu para Pedro fazer aquilo, porque Jesus estava no centro da vontade de Deus, mas Pedro tinha essa paixão. Quantas mulheres são mais apaixonadas por cuidar do marido do que ver o Senhor trabalhando na vida dele? E eu vou dizer, às vezes Deus está trabalhando na vida de muitas pessoas, mas quando você tem
Essa paixão é por batalhas que não são suas. Existem batalhas que não são suas. Existem batalhas que não são suas. Quantas mães tiram os filhos da igreja porque Deus está trabalhando na vida do menino, mas a mãe não aceita. Eu vou dizer, eu já vi pessoas tomando a dor dos outros. Não tome a dor dos outros. Não abrace uma batalha que não é sua. Irmão, já vi até mãe fazendo barraco na igreja com o pastor, porque levantaram fulano, levantaram meu filho, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A batalha que não é dela. Quantas esposas não são esposas, são mães defendendo os maridos. Não compre uma batalha que não é sua. Quantas pessoas morrem por aquilo que não deveriam morrer. Muitas batalhas não são suas. Uma vez um menino chegou em casa e falou: mãe, eu acho que vou fazer a corte. Ela falou: que história é essa de corte? Não, eu conversei lá com o pastor me deu uns conselhos. Que história é essa do pastor ficar sabendo primeiro da sua vida do que eu? E começou a falar mal da corte, falou. O jovem disse: fica despreocupada, mãe, porque depois de tudo que a senhora falou eu entendi. A corte é a pior coisa que eu posso fazer mesmo. Eu quero é namorar. Que é isso, menino? Não, mãe, o que a senhora falou é verdade. Saiu da igreja, era um líder, mas a mãe falou tão mal do pastor, porque a mãe ficou ofendida. Existem batalhas que não são nossas. Nós discipulamos pessoas, e às vezes pessoas que nós cuidamos, Deus está trabalhando na vida delas, e aí você fica assim, e aí você quer colocar a mão muitas vezes, e Deus fala: tira a mão, porque eu estou com a minha mão, eu estou trabalhando, eu estou se movendo. Uma vez eu ajudava uma pessoa financeiramente, todo mês, e Deus me disse: você está atrapalhando a vida dessa pessoa. Se alguém desse um prato de comida para o filho pródigo, e uma porta aberta, ele não voltaria para casa. Às vezes a ajuda que nós damos para as pessoas, elas precisam ser espirituais, perceber Deus. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, eu vou sair da igreja porque eu dei minha vida pela igreja e eu não tenho um carro próprio. Ele nem sabia, eu estava fazendo uma vaquinha com vários irmãos para ajudar a comprar um carro para ele. Na hora o meu espírito fechou assim, ó. Eu falei: esse irmão precisa cair em si. 5 anos se passaram até hoje, não tem um carro. Nós precisamos tomar cuidado de não nos colocarmos na posição de Deus na vida das pessoas. Temos que amar, perceber, seguir as direções de Deus, mas cuidado para você não ouvir o problema. Como que aí alguém vai na sua casa, aperta a campainha e começa a falar mal de um discipulador. Você fala: meu Deus, como é que ele está errado mesmo? Nossa! Lá em casa é assim. São 3 pastores, nós somos em 4. Um é de uma igreja videira, outro é pastor de um lugar, outro é pastor de outro lugar, e eu sou de um lugar. Mas quando há muitos e muitos anos atrás, cada um era de uma igreja, e ninguém era pastor. Aí juntava a família para conversar. Aí sabe quando começam as conversinhas assim: nossa, acabou tarde, acabou muito cedo, nó. Aí eu já comecei a colocar todo mundo no lugar. Aí eu ficava assim, né? Porque Deus está trabalhando na vida de todo mundo, Deus está movendo na vida. Aí você vai alimentar um veneno. Eu vou dizer para você, tem gente que não consegue ser apaixonado por Deus, porque alimenta batalhas, e quer lidar com batalhas que não são delas. E você, jovem, se a sua mãe é da igreja, aí chega em casa falando do discipulador: nossa, nada a ver a direção que ele deve, não tenho condições, minha rede não tem estrutura, essa igreja só fala de dinheiro. Como é que você fica? O que você fala para sua mãe? O que você fala para o seu pai? Você leva ele para Deus ou não? Desde um dia que eu cheguei em casa falando mal do pastor, isso há muitos anos atrás, não era nem casado. Minha mãe disse: Ricardo, você cala a tua boca, vou colocar uma pimenta na sua boca. Ela pegou o rádio, ligou, falou: você vai adorar a Deus, é agora, você está endemoniado. E eu fui orar. Aí quando eu casei, eu já andei com uns 15 pastores na videira.
Aí a gente recém-casada, tinha uma pastora que cuidou da minha esposa, e ela era assim, bem difícil assim. E minha esposa começa a chorar um domingo no culto assim. O que foi? A pastora fulana falou isso, falou isso, falou isso. Eu percebi, minha esposa está certa. Entrei no carro, não falei nada. Falei, Flávia, você está errada. Você está com um demônio no corpo. Falei, você está com um veneno. Eu não vou dormir com você hoje à noite. A gente vai chegar em casa, eu vou ligar o som, você vai orar, resolver. E eu não vou colocar a mão na sua cabeça. Você é mulher de Deus. Só o fato de você achar que você está certa, você está errada. Espírito de saúde. Comecei a ministrar. Chegou em casa, ela foi orar e depois voltou a dormir, acabou o problema. No outro dia, nossa, eu acho que eu estava errado. Eu falei, vai orar mais então, porque você acha que está errada. Orou mais, resolveu. E ela honrou aquela pastora, teve uma aliança de propósito, abençoou, serviu com alegria. Você precisa, eu vou dizer para você, e se eu falar, isso é verdade, essa pastora é doida, e não sei o quê. Está cheio de mulher que não tem sabedoria. E começa a falar mal da igreja para o marido. Nossa, meu Deus do céu, feriado, hein? Sábado, olha que friozinho. O pastor quer inventar de fazer imersão. Vou te falar uma coisa, viu? Aí você entra numa paixão que não é sua. Não queira lidar com batalhas que não são suas. Oitava paixão: apagar as paixões juvenis. Quantos líderes na casa de Deus são juvenis? É uma paixão. Um dia eu no trânsito andando, do nada um cara para o carro, sai do carro, começa a espancar o carro do outro, entra no carro, como nada tivesse acontecido. Essas questões emocionais, de você melindrice, frustração, sentimento, ai, não sei se eu vou, não sei se não vou. Um dia eu falei para o irmão, desceu para você. Porque não é possível, parece uma mulher, ai, não olhou para mim, não foi o que ele falou, foi a maneira que eu falou, é muito grande desafio, não sei se eu vou, é uma paixão que carrega, tem uma identidade firmada. Apague as paixões infantis. E nós lidamos com situações que somos confrontados, que nós erramos. E aí como que você lida com isso? A sua paixão, como nos primeiros dias, envolve você entender isso. Apague as paixões pelo interesse próprio. Eu vou dizer para você, é tão bom servir a Deus com paixão, com intensidade, com encargo. É tão bom olhar para a irmã e falar, nossa, é perceptível que a única paixão que ele tem é o Senhor. Quem que compete com você? Sabe, eu não sou diferente de você. Talvez eu exerça uma função diferente de você, mas eu também sou ser humano. Tem algumas paixões que atraem o meu coração. Irmãos, eu adoro deitar e assistir filme. Eu adoro comer, adoro tomar banho quente. Eu fico lá horas, deixar eu fico lá 2 horas lá, vendo o dia passar lá. São paixões. Sabe, eu vou dizer para você, essa paixão juvenil vai enfrentar, vai lidar com isso. São coisas que encrostam dentro de você, que precisam ser vencidas. Essa paixão dos primeiros dias, de ter somente Ele, de não desejar outras coisas. Sabe qual que é a paixão dos primeiros dias? É de um coração que queima por Ele. A última paixão que você precisa apagar. Se o pessoal do louvor puder subir, o irmão no teclado. Apagar a paixão pela justiça própria, por aquilo que você pode, por aquilo que você tem, por aquilo que você é. Se vista da roupa de Cristo. Oh, aleluia. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jeremias, quando foi chamado, disse: eu não passo de uma criança. Moisés, quando foi chamado, puxou uma lista de desculpas. O que é você matar a paixão da justiça própria? É você tirar você do centro.
Esse desafio é muito grande para mim. Eu não tenho condições financeiras para fazer isso. A minha célula não tem como multiplicar. Aí a sua vida cristã, ela é focada em quem você é, não em quem Ele é. Colossenses 3:3 diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Efésios 4:22-24 diz: livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Abra mão de você e coloque Ele no centro da sua vida. Seus maiores testemunhos são aqueles que Cristo é tudo o que você precisa. Ele é tudo em todos. A gente começou a liderar uma célula. Tem uma moça que ficou viúva, 28 anos, 32? 33 anos, uma mocinha da célula. Ficou viúva, com 3 filhos. 3 filhos. As cinzas do marido estão na casa. Nova convertida. E ela vai para a igreja, mas a paixão, o medo, a incerteza, a instabilidade encrosta nela. E ela começou a ouvir a mensagem da graça, que não tem a ver com o que você é, com o que você tem, com o que você sabe, mas tem tudo a ver com Ele. Isso é uma paixão também. A justiça própria é uma paixão. E ela decidiu vender a casa dela e sair daquela casa. E ela teve uma experiência com Deus. E Deus disse assim: você vai comprar um imóvel de 430 mil. 430. Ficou aquilo no coração dela. E eu fiz um apelo na igreja para quem queria ganhar uma casa própria, comprar uma casa própria, vir na frente. Aí veio um montão de gente. Naquela semana ela foi visitar um apartamento, 800 mil. A mulher falou: você tem interesse? E ela tinha os 800 mil. Ela falou: não, eu pago 430. Quase bateu na mulher. Foi embora. Um mês depois, a mulher liga, porque ela começou a ficar angustiada para vender o apartamento para aquela mulher. Começou a ouvir uma voz: vende para ela, vende para ela, vende para ela. Ligou para a mulher e falou: eu estou com uma coisa no meu coração para vender para você, mas não dá para fazer por 430, eu faço 450. Na hora ela falou assim: uau! Ela lembrou da voz: 430. Ela falou: não, 430. Comprou por 430. A justiça própria é você olhar para você. Se livre da antiga forma de viver. Se livre. A sua célula pode ser aquilo que Deus sonhou que ela seja, não o que a sua habilidade permite que ela seja. A unção de Deus é tudo o que você precisa. Se vista da roupa de Cristo. Diz mais assim: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitude, e vistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa. Existe uma nova roupa, a roupa de Cristo, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é paixão pela justiça própria? É quando você se apega tanto em quem você é, que você não consegue dizer sim para o chamado de Deus. Quando você olha para você, para a circunstância que você está vivendo, o que você vê? Quando eu assumi os Radicais Livres, eu fui viajar para alguns lugares. Eu chegava em algumas salas VIP assim, as pessoas conversando alto, rindo, aquela coisa toda, e eu sou tímido. E eu saí de casa e falei: Deus, me ajuda nessa viagem, por favor. Porque o pastor Naor fala aquela coisa toda, não sei o quê, e eu sou muito diferente dele. Eu falei: Deus, me ajuda. Eu estou morrendo emocionalmente. Já conversei com um pastor, pastor, põe outra pessoa, até eu já à frente. É muito sofrimento. Porque todas as vezes que Deus quer colocar você em uma nova posição, a sua justiça própria começa a gritar. Quando você se deparar com um desafio que é maior que você, sua justiça vai começar a gritar: eu não tenho condições, porque eu. Porque nessa hora
Você tem que pegar a sua nova roupa para o novo tempo. E eu comecei a entrar em alguns lugares assim, e começar a conversar assim. Eu falei, não sou eu que estou aqui, não sou eu. Eu falei, uau. Aí eu comecei a perceber, quando você se veste da roupa dele, você consegue ser livre de você, e você consegue ser apaixonado por ele. E você não quer ser uma coisa que você não é. Tem tudo a ver com ele. E com ele você sempre vai saber para onde você deve ir. Quais são as paixões que precisam ser apagadas da sua vida? Quantas pessoas tão preciosas que estão apaixonadas por coisas que não são pecados, mas tira a sensibilidade da presença de Deus. Ele está te chamando nesses dias, te treinando, te equipando, atraindo o seu coração para o propósito dele. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Sabe o que é paixão? Paixão é uma coisa que você não consegue ficar sem. Às vezes as pessoas faltam na célula e falam, nossa, eu senti tanta falta da célula, meu Deus. Outros faltam na célula, nada aconteceu, você só tem saudade de quem você é apaixonado. Você só quer dar a sua vida por aquilo que você é apaixonado. Você só tem disposição aos altos sacrifícios da sua vida quando você é apaixonado. Aprendi uma coisa: aonde tem paixão, sacrifícios deixam de ser sacrifícios e se tornam prazer. O pastor Marcelo está desafiando vocês a um projeto incrível. Até eu fiquei desafiado. Estou fazendo um negócio desse lá na igreja. Meu Deus do céu. Eu vou dizer para você: paixão por um projeto eterno. Você vai colocar sua vida aonde? Esse semestre é naquilo que te dá prazer. Se você hoje quer dizer, Senhor, me ajuda a ser apaixonado, restaura o meu coração, me traz de volta a essência de Jesus, a essência do propósito de Deus, de amar pessoas, de cooperar no propósito, de andar com Deus. Se você hoje quer dizer sim, eu quero a paixão dos primeiros dias na minha vida. Quero convidar você a ficar de pé. Você que quer dizer sim, oh Espírito Santo de Deus,